Amigos do canal Gol de Cabeça, eu sou o Sérgio Filgueira, sou o administrador do canal. Sempre falo que é um canal de todas as torcidas, porque a gente quer falar de tudo. A gente quer falar de Champions, a gente quer falar de seleção brasileira, a gente quer comentar coisas sobre os outros times também quando é assunto. Como ontem fizemos um vídeo sobre a ridícula posição do Atlético Mineiro em relação a uma brincadeira que a rede social do Mineirão fez. A gente quer falar de tudo, mas a gente não esconde o nosso botafoguismo, tá certo? Alguns vídeos são específicos para a torcida do Botafogo. Eu peço, botafoguense, que você veja com muito carinho a continuação desse vídeo, que o Pedrinho fala exatamente o que eu falo nas lives, o que eu falo em seguidos vídeos sobre o Botafogo. Neste vídeo, por exemplo, o Pedrinho, ele elogia muito o Maurício Barbieri, treinador do Red Bull Bragantino, falando do seu jogo posicional, que até o Abel Ferreira teria dito que o Bragantino faz o melhor jogo posicional do país. Por que que o Red Bull Bragantino faz o melhor jogo posicional do país? Porque o Barbieri é o treinador que está há mais tempo. O que é um jogo posicional? É um jogo que você pratica especialmente quando você quer ter a posse de bola, quando você quer construir jogada, né? Que você depende muito do entrosamento dos jogadores, né? Vamos botar assim, um balé em campo, que você depende de tempo de treinamento. Que com o passar dos anos, cada vez o jogo fica melhor, cada vez ele flui mais, porque as peças se conhecem. Se o De Bruyne no Manchester City dá uma caída para a esquerda ou para a direita, todos os jogadores vão se movimentar de acordo com aquele movimento que foi feito. É mais ou menos isso que o Castro quer fazer, minha galera. Mas ele recuou, passou a usar linhas baixas. Por quê? Porque é muito pouco tempo para você fazer esse jogo construído. Você leva, às vezes, anos. É muito mais fácil você pegar. O Chamusca tentava fazer isso com o Botafogo, né? Ter um jogo de posse de bola, não um jogo posicional, e foi substituído pelo Henderson, que recuou as casinhas, que nem o Jair Ventura fez em relação ao Ricardo Gomes em 2016, e recuar as linhas e dar bola para o adversário e jogar no contra-ataque é muito mais fácil, pessoal. A gente não tem estrutura e as pessoas acham que vai ser tudo resolvido de uma hora para outra. E às vezes nos grupos é meio cansativo esse ó dias, ó céus, ó azar. Ganhou, tá tudo bem. Perdeu, tá tudo mal. Não, o Botafogo, meus amigos, ele joga mal regularmente e vai oscilar, porque é o que se espera de um trabalho que começou agora, de um time que não teve pré-temporada, que chegaram 12 aí, o texto assumiu em março, e em abril você já tinha o fechamento de uma janela. Ah, mas já teve tempo suficiente para ver esse time jogar bola? Não, não teve. É muito pouco tempo, e qualquer coisa diferente disso foge à lógica. Com vocês, tudo que o Pedrinho falou hoje, eu assino 1000%. Onde assina, Pedrinho? Onde é que assina? E que foi o que aconteceu, até pelo tempo de trabalho, treinador mais longevo, mas tem uma queda de jogo muito grande. O Bragantino, mesmo impondo e propondo o jogo ontem, eu acho que o Bragantino caiu muito em termos de repertório ofensivo para potencializar o jogo pelos lados. Melhora um pouquinho no segundo tempo, mas é muito pouco, né? A dependência de uma jogada individual do Arthur. É um jogo de posição, é difícil falar sobre isso porque é chato mesmo, mas é um jogo de posição onde você tem que proporcionar principalmente os lados do campo, um mano a mano muito forte. E não é isso que acontece com o Bragantino hoje, né? O Abel, que a gente entrevistou aqui do Palmeiras, ele falou, lembra, se você naquela entrevista, ele falou, o time que melhor joga hoje esse jogo de posição é o Bragantino, até pelo tempo de trabalho. Eu, particularmente, não gosto desse jogo se tratando de Brasil, porque o jogo de posição você precisa ter um entendimento muito grande das suas funções, o momento certo para você se movimentar com relação à referência de bola, adversário, e o Bragantino foi despencando com relação a esse modelo de jogo. E o Botafogo, cara, eu tenho dito isso, o Botafogo, ele precisa, é duro o torcedor ouvir isso, né? O torcedor está acostumado a ouvir carinho, é difícil o torcedor ouvir verdade. E o Botafogo, cara, esse ano, e o Luiz Castro, ele tá muito bem focado nisso, ele tem que se sustentar na Série A.
se sustentar na Série A e com a possibilidade, de repente, de beliscar uma Sul-Americana, dependendo do número de vagas para a Libertadores, se melhorar o desempenho, beliscar, que é difícil, mas é o início de um processo. Então, o início de um processo ele passa por tudo, desde a estruturação de organização financeira do clube até a estrutura de jogo. E a gente tem falado que esse time do Botafogo ele é o início do processo, ele não vai ser o meio do processo nem o final do processo, como foi o Flamengo de 19. O início do trabalho do processo do Flamengo de 19 começou lá na frente. E os jogadores que colheram frutos foram totalmente diferentes, né? Foram 6 anos para você colher os frutos. Só que a galera, como entrou a SAF, o Textor chega com essa imposição financeira, a galera quer acelerar um processo que dentro do campo não é assim. O Botafogo vai levar tempo para construir um modelo de jogo com capacidade técnica. Alguns jogadores... Se você me perguntasse, Pedrinho, se você fosse gestor de um clube, você buscaria o Patrick de Paula? Seria um dos primeiros. Seria um dos primeiros, mas não deu uma resposta. Isso que eu ia falar, até agora... Não deu uma resposta, porque eu acredito nele na questão técnica, né? Ele não precisa me provar que tecnicamente ele é bom. Mas eu acreditaria na minha capacidade de convencê-lo. E tô achando ele disperso em campo, sim, cara. com pouca dinâmica, com pouca intensidade de jogo. Às vezes falta ele botar a bola debaixo do braço pela capacidade técnica dele. Então eu acreditaria que eu teria capacidade de convencê-lo a resgatar o bom futebol que ele tem. Então assim, foi errado no mercado? Não, foi certeiro. Não estava sendo utilizado no Palmeiras, poderia querer recuperar o seu futebol, mas até agora não deu uma resposta. E quem deu foi Kaique, que se machucou ontem. É mais um desfalque para o Botafogo. Ontem, no último lance de ataque do Bragantino, foi uma bola proporcionada pelo Patrick de Paula. Sim. Desconcentrado, ele deu uma bola para o Bragantino atacar. O jogo já estava com 52, 53 no segundo tempo. Vinícius Lopes, que fez o gol, também não joga. A próxima partida está suspensa. Então, assim, é um Botafogo que o resultado hoje vale muito. Vale muito. O desempenho vai ter que ser conquistado ao Você falou em construção. A construção que eu acho que está atrasada não é do time. É do CT, o fato de o Botafogo ainda não ter anunciado, por exemplo, aonde vai ser, como será. Já são 3 meses de SAF e pelo menos isso eu já esperava. O Botafogo tem um plano aonde vai ser o CT, porque isso faz muita diferença. André, o Botafogo está treinando em condições muito abaixo dos seus rivais. Isso é perfeito o que você está falando. Para o torcedor é muito mais válido que o Textor vai lá e busque o Cavani. Pô, trouxemos o Cavani. Mas será que o Cavani ele já faz parte desse processo inicial de modelo? O modelo não está estruturado para você. Você vai trazer um jogador muito fera, mas de repente a estrutura não está preparada. Então, até para buscar o Cavani, aonde eu vou treinar se eu sou o Cavani? Exatamente, eu acho que tem outras bases. Não pode construir a casa pelo telhado. Você tem outras bases para esses caras de nome internacional, de uma capacidade técnica maior, irem chegando de forma pontual. Não adianta eu pegar e botar num lugar que não está organizado. Porque você vai depender da individualidade, não do coletivo. Cara, e o Botafogo é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, vocês sabiam? 6 jogos, fora de casa, 4 vitórias. Incrível, porque assim, o rendimento do Botafogo não é um rendimento, você fale, nossa, mas os números não mentem, é o segundo melhor visitante do Brasileirão. O Luiz Castro deu uma entrevista depois de um jogo no Engenhão, não sei se foi contra o Juventude, eu acho que foi contra o Juventude. E ele fala assim que os jogadores eles não podem mudarem o jeito de jogar pela interferência externa, que é a interferência do torcedor. E é aquilo que a gente falava, fora de casa, o Botafogo tira essa responsabilidade e quando o torcedor vai para o Engenhão, ele está vendo a história do Botafogo, ele não está vendo a realidade do Botafogo. Ele cobra o jogo do Botafogo do ano 6º, que a gente falou assim, do ano 6º do Textor. Só que o Textor não tem nem 6 meses no Botafogo, é o início do processo. Só que eles já estão imaginando o Botafogo lá, eles querem que o Botafogo amasse, que maltrate o adversário. E não é assim, por característica individual e coletiva pelo pouco tempo de trabalho. Quando ele sai, ele se sente até mais confortável com menos pressão da atmosfera. A gente fez alguns jogos, né, Renata, assim, no Engenhão, o time do Botafogo. Newton Santos, torcedor vai pegar no pé. Newton Santos. E aí você vê que a torcida fica impaciente, mas às vezes o adversário, que por tradição é menor que o Botafogo, mas que coletivamente ele é melhor, como foi em Fortaleza, que perdeu o jogo para o Botafogo porque teve um jogador expulso. Estava 1-0 e o Fortaleza ia ganhar aquele jogo do Botafogo. E aí perde um jogador, o jogo muda. Então assim, o Botafogo ele tem que entender que de repente a ajuda do torcedor, mesmo com dificuldade dentro de casa,
pode ser determinante para um posicionamento melhor do Botafogo na tabela. Quando ele sai, ele não tem essa pressão. E aí ele se sente mais confortável. Você vê que a torcida tem ido, né, nos jogos fora de casa. Não digo nem de volume de torcedores, não. Eu digo de interferência no jogo mesmo. Está precisando de crédito? A solução é NetCrédito. Link na última linha da descrição deste vídeo.